Você teria coragem de encarar a solidão e os mistérios de um turno noturno? Quando a escuridão domina e o silêncio se torna pesado, coisas inexplicáveis começam a acontecer. Nessas horas, o sobrenatural parece mais próximo do que jamais imaginamos. Prepare-se para ouvir relatos sômbrios de quem enfrentou o desconhecido cara a cara. Sombras, ruídos e telefonemas no vazio são apenas o começo. Até onde você iria quando o terror não deixa escolha? O vigia da escola abandonada. João era um homem de poucas palavras, acostumado à solidão. Quando lhe ofereceram um trabalho de vigia noturno em uma escola abandonada, ele aceitou sem pensar duas vezes. Precisava do dinheiro e nunca foi de se assustar com histórias de fantasmas. A escola, localizada em uma cidadezinha isolada no interior de Minas Gerais, tinha sido fechada há mais de uma década, após um incêndio misterioso que devastou a ala norte e deixou um rastro de dúvidas. Os moradores locais diziam que o prédio era amaldiçoado, que risadas infantis ecoavam pelos corredores à noite e que ninguém ousava se aproximar depois que o sol se punha. João, no entanto, descartou tudo como sendo fruto da imaginação fértil de uma cidade pequena e decidiu que aquelas histórias não o deteriam. Com uma lanterna e um rádio velho em mãos, iniciou seu primeiro turno, sem imaginar que aquela noite testaria sua sanidade. As primeiras horas foram calmas, embora o silêncio absoluto do lugar trouxesse uma sensação incômoda. O vento entrava pelas janelas quebradas, produzindo sons que pareciam lamentos. Caminhando pelos corredores escuros, João apontava sua lanterna para cada canto, atento a qualquer sinal de movimento. Quando chegou à antiga biblioteca, algo chamou sua atenção. Os livros, que antes estavam empilhados em um canto, agora se encontravam espalhados pelo chão, como se alguém os tivesse jogado. Ele pensou que talvez o vento tivesse derrubado os volumes, mas ao recolhê-los, ouviu um ruído estranho. Era um som ritmado, como dedos batendo levemente no balcão de madeira no fundo da sala. Com o coração acelerado, João apontou a luz para o local de onde vinha o som, mas tudo o que viu foi o reflexo trêmulo de sua lanterna no vidro empoeirado das estantes. O ambiente parecia carregar algo mais pesado do que o simples abandono. Ao sair da biblioteca, o som de passos ecoou pelos corredores. Não eram passos lentos ou pesados, mas sim rápidos, quase como de crianças correndo. João sentiu um calafrio percorrer sua espinha, mas tentou se convencer de que eram apenas ratos ou algum animal perdido. Determinado a descobrir o que estava acontecendo, ele seguiu o som, que parecia brincar com ele, mudando de direção a cada vez que ele se aproximava. Parou subitamente quando uma risada baixa e infantil cortou o ar, vindo do fim do corredor. A lanterna tremia em suas mãos, mas ele reuniu coragem e decidiu avançar. Com cada passo, o som ficava mais intenso, quase como se algo estivesse esperando por ele. Quando João alcançou o final do corredor, deparou-se com uma porta entreaberta que dava acesso à ala norte, justamente o lugar onde o incêndio havia começado. Sem hesitar, ele empurrou a porta e entrou, sem saber que estava prestes a desvendar algo muito mais sombrio do que poderia imaginar. Ao cruzar a porta da ala norte, João sentiu o ar mudar. Era como se uma barreira invisível tivesse sido atravessada, mergulhando-o em uma atmosfera ainda mais pesada. O cheiro de madeira queimada ainda impregnava o lugar, mesmo anos após o incêndio. A lanterna iluminava paredes cobertas de fuligem e marcas de algo que parecia ser arranhões profundos, espalhados de forma aleatória. A sensação de estar sendo observado era inegável, e a tensão fez com que seus passos se tornassem hesitantes. O som de passos e risadas infantis continuava, mas agora parecia ecoar ao seu redor, como se as vozes estivessem dentro das paredes. João chamou, com uma voz trêmula, na esperança de ouvir apenas o silêncio como resposta. No entanto, um sussurro distante, quase inaudível, respondeu com palavras que ele não conseguiu compreender. Enquanto avançava, ele encontrou o que parecia ser uma antiga sala de aula. As carteiras estavam reviradas, algumas queimadas até quase virarem cinzas. No centro da sala, havia um quadro negro, intacto, com uma frase escrita em letras tortas: "Ainda estamos aqui." O frio que percorreu seu corpo era quase paralisante, mas algo dentro dele o impulsionava a descobrir o que estava acontecendo. Ele tentou apagar a frase passando a mão pelo quadro, mas os dedos não deixaram qualquer marca no giz. O texto parecia gravado na superfície. Nesse momento, um som alto e estridente atravessou o corredor. O ranger de uma porta se abrindo lentamente. O eco parecia durar uma eternidade, cada segundo alimentando o medo crescente no coração de João. Sem pensar duas vezes, ele correu em direção ao som, como se a única saída fosse confrontar aquilo que o atormentava. Chegou a uma sala maior, talvez o antigo auditório da escola. Ali, a temperatura parecia ter caído ainda mais. No palco, figuras pequenas e indistintas
pareciam se mover entre as sombras. Ele piscou, tentando acreditar que era apenas sua mente pregando peças, mas não demorou até que algo saísse das sombras. Uma criança, vestida com roupas chamuscadas, apareceu no centro do palco. Seus olhos estavam vazios, sem vida, mas fixos em João. Antes que ele pudesse reagir, a criança levantou o braço e apontou para o fundo da sala, onde uma porta metálica começou a ranger, se abrindo lentamente. A curiosidade e o medo se misturavam, mas ele sabia que precisava seguir. A pergunta que ecoava em sua mente era: o que haveria além daquela porta? João respirou fundo antes de atravessar a porta metálica. O som de seus passos reverberava no chão de concreto, criando uma sinfonia inquietante que parecia se multiplicar no silêncio. Do outro lado, ele encontrou uma escadaria que descia para o que parecia ser um porão. As paredes eram úmidas e o cheiro de mofo e queimado era quase insuportável. Cada degrau parecia se prolongar mais do que o anterior e a lanterna já começava a falhar, piscando de maneira irregular. Ao alcançar o final da escada, deparou-se com um grande salão circular. No centro havia uma mesa de madeira enegrecida, rodeada por pequenos cadernos infantis, dispostos em um círculo quase perfeito. O mais perturbador era que os cadernos estavam abertos, exibindo desenhos de crianças segurando mãos com sombras enormes, cujos olhos brilhavam como brasa. João se aproximou com cautela, observando cada detalhe até que um som grave começou a ecoar pelo ambiente, semelhante a uma respiração pesada. Ele virou a lanterna para a parede mais próxima e viu palavras escritas em carvão. Você não devia ter vindo. Nesse instante, uma risada alta e estridente rompeu o silêncio vinda de todas as direções. As luzes da lanterna se apagaram completamente, mergulhando-o na escuridão total. Ele tentava ligar o aparelho enquanto sentia o ar ao seu redor se tornar mais denso, como se fosse comprimido por algo invisível. De repente, mãos pequenas, geladas e invisíveis, agarraram suas pernas. Ele gritou e recuou, mas tropeçou em um dos cadernos e caiu ao chão. Um brilho intenso surgiu no centro do salão, revelando as mesmas figuras de crianças do palco, agora cercando-o com olhares vazios. Enquanto João tentava fugir, algo o puxou para trás com uma força descomunal. As crianças começaram a entoar uma melodia macabra, e ele sentiu que suas forças estavam sendo drenadas. Com um pouco de energia que lhe restava, João conseguiu alcançar a escada e subiu correndo, sem olhar para trás. Quando finalmente atravessou a porta metálica, o som cessou e ele se viu novamente, no corredor escuro. A escola estava mergulhada em um silêncio sepulcral e tudo parecia ter voltado ao normal. Sem pensar duas vezes, João abandonou o prédio e nunca mais retornou. No entanto, até hoje ele jura que às vezes, no silêncio da noite, ainda consegue ouvir aquelas risadas ecoando em sua mente. O Médico da Noite Sombria era uma madrugada fria, numa cidadezinha do interior de São Paulo, quando Henrique, um jovem médico recém-formado, assumiu seu primeiro plantão noturno em um hospital afastado. A estrutura do prédio era antiga, com corredores estreitos e mal iluminados que pareciam carregar décadas de histórias esquecidas. Os poucos pacientes que ainda ocupavam as alas pareciam fantasmas vivos, envoltos em lençóis gastos e encarando o vazio. Henrique, por sua vez, tentava ignorar o incômodo crescente que sentia desde que atravessara as portas do hospital. Algo naquele lugar era inexplicável, como se o próprio silêncio da noite carregasse um peso invisível. Ele sabia que a profissão demandava sacrifícios, mas não estava preparado para enfrentar o que aquela noite traria. O relógio marcava 2 da manhã quando o telefone do balcão da enfermagem tocou, quebrando o silêncio sepulcral. Do outro lado da linha, uma voz rouca e hesitante pedia por ajuda. Por favor, no quarto 212. Rápido. Henrique franziu a testa. A ala 200 estava interditada há anos, abandonada após uma infestação de cupins que comprometera a estrutura. Ele conferiu o registro dos pacientes, mas não havia ninguém alocado naquela área. Mesmo assim, uma mistura de dever e curiosidade o impulsionou a investigar. Pegou uma lanterna e caminhou pelos corredores, que pareciam ainda mais sombrios àquela hora. Quando chegou ao acesso para a ala 200, encontrou a porta destrancada, embora a enfermeira jurasse que havia trancado antes do plantão começar. Ao cruzar a entrada, Henrique sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O ar estava mais frio e o cheiro de mofo se misturava com algo metálico, como sangue seco. Caminhou lentamente, a lanterna iluminando paredes descascadas e marcas de mãos enegrecidas, como se alguém tivesse tentado escapar dali. Parou subitamente ao ouvir passos leves ecoando pelo corredor à frente. "Tem alguém aí?" perguntou, com a voz trêmula. Mas a única resposta foi um ranger distante.
como o de uma porta se abrindo. Ele seguiu em frente e, ao virar uma esquina, viu algo que gelou seu sangue. Uma maca antiga estava no centro do corredor e nela jazia uma figura coberta por um lençol branco. Henrique sentiu o coração disparar. Quem teria colocado aquilo ali? Ele deu um passo hesitante para mais perto, sem imaginar que aquele momento seria o início de um terror que ele jamais esqueceria. Aproximando-se da maca, Henrique tentou controlar o tremor em suas mãos. A lanterna, instável, projetava sombras que pareciam se mover sozinhas pelas paredes. Com cuidado, ele segurou o canto do lençol. A hesitação era quase insuportável, mas o impulso de descobrir o que havia ali era maior. Num movimento rápido, ele puxou o tecido, revelando apenas um vazio inquietante. A maca estava vazia, mas os rodízios ainda balançavam, como se alguém tivesse acabado de deixá-la ali. Antes que pudesse processar o que acontecia, Henrique ouviu um som baixo e ritmado vindo de um dos quartos ao lado. Uma batida que mais parecia um coração pulsando, lenta e pesada. Ele hesitou, mas acabou seguindo o som, guiado por uma curiosidade que parecia se misturar ao terror crescente. Quando abriu a porta do quarto, o ruído cessou abruptamente. A sala estava escura, com apenas a luz fraca da lua entrando pela janela quebrada. No canto, uma cadeira de rodas balançava levemente, como se tivesse sido movida há poucos segundos. Isso não é possível, sussurrou para si mesmo, tentando racionalizar o inexplicável. O som de passos ecoou novamente, desta vez atrás dele. Henrique se virou rapidamente apenas para ver uma silhueta fugaz desaparecer no fim do corredor. Parecia ser alguém vestido com um jaleco, mas a movimentação era estranha, quase flutuante. Ele chamou, mas a figura não respondeu. Sentindo que não podia deixar aquilo passar, decidiu segui-la. Cada passo parecia levar mais fundo na ala abandonada, onde o ar ficava mais denso e a escuridão mais intensa. Quando finalmente alcançou o que parecia ser o coração da ala 200, Henrique encontrou uma sala que nunca vira em nenhum dos mapas do hospital. A porta de madeira estava entreaberta, e de lá saía uma luz tênue, pulsante. Ao empurrar a porta, ele entrou num ambiente que parecia pertencer a outro tempo. Havia instrumentos médicos antigos espalhados por bancadas e estantes, muitos cobertos por uma camada de poeira, mas alguns estavam impecáveis, como se ainda fossem usados. No centro da sala, uma maca semelhante à que vira no corredor, mas desta vez ocupada. Um homem estava deitado, vestido com roupas cirúrgicas ensanguentadas. Seu rosto estava coberto por uma máscara, mas o mais perturbador era que ele estava imóvel, completamente inerte, até que sua mão se moveu lentamente, apontando para Henrique. Nesse momento, o médico percebeu que o terror da noite estava apenas começando. Henrique recuou alguns passos, sentindo o chão frio sob seus pés, como se o puxasse para baixo. O homem na maca continuava apontando para ele, mas sem emitir qualquer som. O ar na sala parecia mais pesado, carregado de uma presença opressiva. A luz oscilava, lançando sombras que se retorciam nas paredes como se tivessem vida própria. "O que você quer?" Henrique sussurrou, mas a resposta veio de uma forma que ele não esperava. As paredes começaram a vibrar, e uma voz grave e arrastada ecoou pelo ambiente. Não vinha de lugar algum, mas parecia estar dentro da sua cabeça. "Você está no lugar errado." As palavras ressoavam como um aviso e uma sentença ao mesmo tempo. Henrique tentou se mover, mas era como se seus pés estivessem presos ao chão. De repente, o homem na maca se levantou num movimento brusco, como se fosse uma marionete puxada por fios invisíveis. Seu rosto ainda estava coberto pela máscara, mas os olhos brilhavam em um tom avermelhado que parecia penetrar a alma de Henrique. Ele avançou lentamente, os pés deslizando pelo chão como se não tocassem o solo. Henrique tentou gritar, mas sua voz falhou. Era como se o ar tivesse sido arrancado de seus pulmões. A figura ergueu a mão, agora segurando um bisturi que brilhava sinistramente à luz pulsante. Antes que pudesse entender o que estava acontecendo, Henrique sentiu uma dor aguda no braço. Olhou para baixo e viu uma linha vermelha se formando, como se o bisturi tivesse cortado sua pele sem que a lâmina o tocasse. A dor era real, mas não havia explicação lógica. Em um último ato de desespero, Henrique conseguiu se mover e correu para fora da sala, deixando para trás o médico sombrio e a sala maldita. O corredor parecia mais longo do que antes, e cada passo que ele dava era acompanhado pelo som de risadas e sussurros que pareciam vir de todos os lados. Quando finalmente alcançou a saída do hospital, o ar fresco da noite o envolveu, mas o alívio foi breve. Henrique percebeu que seu braço ainda sangrava, e as palavras "você foi marcado" estavam gravadas em sua pele como se fosse um lembrete do que presenciara. Ele nunca mais voltou ao hospital, mas de tempos em tempos ainda sentia o mesmo ar opressivo ao seu redor, como se aquela entidade o estivesse observando de longe.
A última ligação do vigilante era uma noite como outra qualquer no depósito industrial, abandonado nos arredores de Manaus. Carlos, um vigilante experiente, estava acostumado às longas madrugadas, em completo isolamento, cercado pelo silêncio e pelo som esporádico de insetos e pequenos animais. Aquele lugar, outrora repleto de vida e atividade, agora era um labirinto de corredores enferrujados e salas vazias. Apesar de tudo, Carlos se sentia confortável em sua rotina, ou pelo menos era o que pensava até que o telefone da guarita tocou. O velho aparelho, que mal funcionava, parecia ganhar vida do nada, ecoando pela sala como um grito de aviso. Hesitante, ele atendeu. Alô? Do outro lado da linha, apenas uma respiração pesada, seguida de uma voz grave e arrastada que sussurrou: "Você está sendo observado." O frio percorreu a espinha de Carlos e ele desligou rapidamente, acreditando que fosse algum trote. Mas algo no tom daquela voz parecia errado, como se tivesse vindo de um lugar além deste mundo. Após a ligação, o desconforto começou a tomar conta do vigilante. Ele tentou retomar sua ronda, mas cada som parecia amplificado, cada sombra mais ameaçadora. Passando por uma das alas mais escuras do depósito, ouviu um ruído metálico, um eco que parecia viajar por todo o prédio. Pegou sua lanterna e seguiu em direção ao som, enquanto sua mente tentava encontrar uma explicação lógica. Vento, animais, talvez até algum vândalo, tentando invadir o local. No entanto, ao virar o corredor, viu algo que o fez parar. No final do caminho, uma figura imóvel estava de costas, encoberta pela penumbra. Era impossível distinguir seus traços, mas parecia estar parada, como se esperasse por ele. "Quem está aí?" Carlos gritou, tentando soar confiante, mas sua voz saiu trêmula. A figura desapareceu na escuridão com um movimento rápido e impossível de ser humano. Um calafrio percorreu seu corpo e ele percebeu que a noite estava longe de ser comum. De volta à guarita, Carlos tentou se recompor, mas o telefone tocou novamente, desta vez com um som mais estridente e prolongado. Relutante, ele atendeu. A mesma voz grave falou, agora com mais clareza: "Você não devia estar aqui." Carlos tentou questionar, mas a ligação caiu, deixando apenas o som monótono de estática. O desespero começou a tomar conta. Ele ligou para seu supervisor, mas a linha parecia estar morta. Tentou enviar mensagens pelo celular, mas nenhum sinal era encontrado. De repente, as luzes da guarita piscavam freneticamente, como se algo quisesse anunciar sua presença. Naquele instante, um pensamento invadiu a mente de Carlos. Ele estava completamente sozinho. Decidido a descobrir o que estava acontecendo, ele pegou sua lanterna e saiu, não percebendo que a porta da guarita se fechava sozinha atrás dele, como se selasse seu destino. Ao sair da guarita, Carlos sentiu o ar mais pesado, como se a atmosfera tivesse se transformado em algo palpável. As sombras ao redor pareciam ganhar vida própria, dançando de maneira quase hipnótica sob a luz trêmula de sua lanterna. Enquanto caminhava pelos corredores do depósito, cada passo ecoava, mas ele podia jurar que ouvia um segundo conjunto de passos leves, quase imperceptíveis, mas sempre em sincronia com os seus. Tentando ignorar o medo crescente, ele começou a verificar as salas uma por uma. Em uma delas, encontrou algo que não deveria estar lá. Uma velha cadeira de balanço, posicionada bem no centro da sala vazia. O móvel rangia lentamente, como se tivesse acabado de ser abandonado por alguém. Carlos se aproximou com cautela, mas quando estava prestes a tocar, a lanterna piscou e um som estridente, como um choro misturado a gritos, ecoou pelo prédio. Ele recuou rapidamente, o coração disparado, sentindo que aquilo não era obra de algo deste mundo. Carlos seguiu para o andar superior, onde a sensação de estar sendo observado se intensificava. Ele ouviu vozes distantes, como sussurros se entrelaçando no vento, chamando seu nome. Cada porta que abria parecia revelar mais do mesmo vazio opressor, mas, ao chegar a um corredor mais isolado, ele viu algo que fez seu sangue gelar. Um telefone antigo, do tipo que só se via em filmes, estava no chão, com um fio enrolado em espirais quase perfeitas. O aparelho começou a tocar antes que ele pudesse se mover. O som era alto e perturbador, como se invadisse sua mente. Tremendo, Carlos atendeu. "Você não deveria ter saído da guarita", a voz do outro lado murmurou agora com um tom mais ameaçador. Antes que ele pudesse responder, um grito agonizante atravessou a linha, e o telefone caiu de suas mãos, quebrando o silêncio absoluto que se seguiu. Ele percebeu que precisava sair dali, mas o prédio parecia uma prisão, cada corredor mais confuso e sufocante do que o anterior. Enquanto procurava a saída, algo ainda mais estranho aconteceu. As paredes começaram a exibir marcas de mãos, como se alguém as tivesse arranhado freneticamente para escapar.
Algumas delas estavam frescas, com manchas de algo que parecia sangue escorrendo lentamente. O desespero tomou conta, mas Carlos sabia que parar não era uma opção. Quando finalmente avistou a escada que levava para o térreo, sentiu uma presença atrás de si. Ele não teve coragem de olhar, mas os passos que o seguiam estavam cada vez mais perto, pesados e ressonantes, quase como se pertencessem a algo maior do que um ser humano. Quando alcançou a escada, um grito ecoou pelas suas costas, seguido por um vento forte que quase o derrubou. Ele desceu correndo, mas ao chegar ao térreo, as portas de saída estavam trancadas, e o telefone da guarita tocava mais uma vez, insistente. Carlos sabia que precisava atender, mesmo que isso significasse enfrentar a origem do terror que o cercava. Carlos caminhou em direção à guarita, o som do telefone tocando preenchendo o silêncio de maneira quase insuportável. Cada passo parecia mais pesado que o anterior, como se algo invisível estivesse tentando segurá-lo. Ao entrar, viu que o aparelho parecia mais velho do que antes, coberto de poeira e teias de aranha, como se tivesse sido esquecido por décadas. Ele estendeu a mão trêmula para atender, mas hesitou por um momento, o medo consumindo cada fibra do seu ser. Quando finalmente ergueu o fone, não ouviu nada além de uma respiração profunda e pausada do outro lado. Carlos, você não vai sair daqui, sussurrou a voz rouca e carregada de malícia. Antes que pudesse reagir, a luz da guarita apagou, mergulhando-o em completa escuridão. O som de passos pesados ecoou ao seu redor, como se várias figuras o cercassem. Em um ato de desespero, Carlos correu para a janela, tentando enxergar qualquer sinal de ajuda no estacionamento vazio. Foi então que ele viu algo que o paralisou completamente. Sua própria silhueta estava refletida no vidro, mas com movimentos diferentes dos seus. O reflexo sorriu, um sorriso distorcido e cruel, antes de se virar e desaparecer no fundo da guarita. Um frio cortante passou por ele, e Carlos sabia que aquilo não era um simples fenômeno do medo. Algo ou alguém estava brincando com ele, manipulando sua mente e transformando o ambiente em um pesadelo vivo. Ele pegou o molho de chaves e correu para a porta principal, decidido a sair dali de qualquer maneira. Porém, cada porta que abria o levava de volta para o mesmo corredor, como se o prédio estivesse dobrando sobre si mesmo, um labirinto infinito. Quando percebeu que não havia escapatória, Carlos voltou para a guarita, onde o telefone ainda tocava incessantemente. Desta vez, ao atender, a voz parecia distante, como um eco vindo de outra dimensão. Olhe para trás, ela disse. Contra sua vontade, ele se virou lentamente, encontrando a sala completamente diferente. No centro, havia uma cadeira, e sentado nela estava um homem, vestido com um uniforme de vigilante. O rosto era o seu próprio, mas envelhecido e marcado por cicatrizes profundas. O homem o encarou com olhos vazios, sem alma, e sussurrou: "Agora é sua vez." Nesse instante, Carlos sentiu um puxão irresistível, como se fosse arrastado para dentro de um vazio. Tudo ficou escuro, e a última coisa que ouviu foi o som do telefone, misturado a risadas que ecoavam em sua mente. Dias depois, o turno noturno recebeu um novo vigilante, que encontrou a guarita vazia, exceto pelo velho telefone, que, para sua surpresa, ainda tocava. Carlos nunca foi encontrado, mas seu nome agora fazia parte das histórias sombrias contadas pelos funcionários do depósito. Aquele que atendesse a ligação estava fadado a descobrir os segredos do turno da noite. Depois de ouvir esses relatos, é impossível não se perguntar: até que ponto estamos preparados para encarar o desconhecido? A escuridão da noite sempre esconde algo mais do que nossos olhos podem ver, e às vezes, a rotina mais simples pode se transformar em um verdadeiro pesadelo. Será que você conseguiria lidar com o peso do silêncio interrompido por ruídos inexplicáveis, passos onde não deveria haver ninguém ou sombras que parecem ganhar vida? Essas histórias nos mostram que o terror pode estar onde menos esperamos, pronto para nos fazer questionar a realidade. E você? Já viveu algo que não consegue explicar? Ou será que ainda acredita que tudo tem uma explicação lógica? Talvez, depois de ouvir o que esses trabalhadores enfrentaram, você veja a noite com outros olhos. Agora é a sua vez de se aventurar no desconhecido. Deixe nos comentários suas teorias, medos ou até relatos próprios. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar explorando o sombrio e o proibido. Quem sabe na próxima vez você esteja preparado para encarar o mistério de frente.